Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 7 de dezembro de 2023, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Igor, a Jamília, a Nath, a Maria Eduarda, o Rafael, o Cauã, o Diego e o Antônio. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde o aluno que faltou, ele tem o direito e até o dever de fazer a reposição de ausência fazendo o trabalho, né? Então, essa aula fica como registro para ele fazer trabalho. É só ele fazer um registro numa folha sulfite, a realização da atividade 1, 2 e 3 quando tiver, e do aplicando. 43ª aula do terceiro bimestre. Nós voltamos a fazer o material do terceiro bimestre porque já acabou do quarto e o terceiro a gente tinha terminado. O tema da aula é retomada 1, adição e subtração. Professor, continha de mais e menos é fácil, mas de frações, né? Eu tenho meia melancia e comprei outra meia melancia. Quantas melancias eu tenho? Uma inteira. Metade mais metade dá uma inteira. Isso aí. Esse tipo de somas, uma delas é essa. Conteúdo: fração, adição e subtração. Objetivo: revisar, calcular e resolver problemas envolvendo adição e subtração de frações. A habilidade é a EF06MA10. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Para começar, vocês consideram que a resolução a seguir está correta ou errada? 3/7 mais 2/5. O que eles fizeram? Somaram o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 mais 2, 5. 7 mais 5, 12. Tá certo ou está errado? Você acha que está certo ou está errado? Tá errado. Acho que está errado. 50% de chance de acertar. Você acha que está certo ou está errado? Certo. Acho que está errado, não sei. Está errado. Onde que eles erraram? Não soma os denominadores. Nunca soma os denominadores. Só o de cima. E eu não posso somar quando eles são diferentes. Eu tenho que achar frações equivalentes, com o mesmo denominador embaixo. Então lá, ele falava assim: junte-se com o colega mais próximo e responda ao professor se está ou não correta essa resolução. Em caso de erro, apresente qual seria. Então vamos resolver. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum do 7 e do 5, certo? Então eu posso fazer assim, vou na tabuada do 7 lá. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, certo? Agora eu vou fazer um pouco da tabuada do 5. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Já apareceu o mesmo resultado nas duas colunas? Já sim. Não. Qual o número que apareceu nas duas colunas? Que tem o mesmo resultado. O 7 apareceu nas duas colunas? Apareceu? Não. O 14? Não. O 21? Não. O 28? Não. O 35? Apareceu. 35 vezes 36. Eu acho que o meu número que está muito feio. Qual o mínimo múltiplo comum entre eles? 35. Então, o meu denominador será 35.
Então eu tenho que multiplicar o 7 por quem para dar 35? 7 vezes quem que dá 35? 5. Se eu multipliquei o de baixo por 5, eu também tenho que multiplicar o de cima. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Muito bem. Essa fração é equivalente a essa. Quer dizer que elas são a mesma coisa, mas representação de formas diferentes. O 5 eu tenho que multiplicar por quem para dar 35? Por 7. E aí eu multiplico de cima também por 7. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7. Agora eu posso somar? Posso, porque os denominadores são iguais. Eu somo 35 mais 35 dá 70? Não. O que eu faço? Eu só somo de cima. O que eu faço da parte de baixo? Copio. Eu mantenho ele, né? Eu levo ele para lá. 35. Agora eu somo. 15 mais 14. 29. Chegamos ao resultado. Viu? Olha a diferença. Né? Quem fez ali provavelmente faltou na aula de matemática e não assistiu o vídeo depois, né? Ele não aprendeu que não pode somar as partes de baixo. Foco no conteúdo. Na adição e na subtração de frações. Desculpa. Na adição e na subtração de frações com denominadores iguais, realizamos a operação dos numeradores. Lembrando que numeradores é a parte de cima, tá? E a parte de baixo são denominadores. Muito bem, Rafael, tá lembrando bem. Realizamos a operação com os numeradores, conservamos os mesmos denominadores e, se possível, simplificamos a fração encontrada. Então, olha o que eles fizeram aqui. 5 19avos mais 10 19avos. Os denominadores são iguais? Mantenho ele e somo a parte de cima. 5 mais... viajar na maionese aqui. Ah, tá, desculpa. Eu que viajei. É uma equação com 3 parcelas aqui. Então, denominadores iguais, eu mantenho ele. E eu faço as coisas de cima. 5 mais 10 menos 11. 5 mais 10? 15. 15 que tira 11? 4. E o 19 continua sendo 19. Tá bom? Tranquilo? Olha lá, foco no conteúdo. Na adição e na subtração de frações com denominadores diferentes, agora é quando eles são diferentes. Devemos determinar as frações equivalentes com denominadores iguais antes de efetuar a soma ou a diferença entre elas. Se possível, simplificar a fração encontrada. Agora vou dar uma dica para vocês aqui. Se você souber fazer a simplificação da fração, você não precisa achar o mínimo múltiplo comum. Tá? Você faz isso daqui, ó. A primeira fração se multiplica pelo denominador do vizinho. Quantos que é? 2 vezes 5 e 1 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Opa, é lá no de cima que ele fez. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. Entenderam? Agora, eu faço a mesma coisa. Eu pego a segunda fração e multiplico pelo denominador. Aí vai ficar 2 vezes 2 e 5 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Agora eu faço a subtração. A fração que estava na frente, 5 décimos. A fração que estava atrás, 4 décimos. Mantenho o denominador, porque são todos iguais. E faço a conta. 5 que tira 4, 1. Então a resposta é 1 décimo. Assim que eu leio, 1 décimo? Ou 1 dezavos? É 1 décimo. Tá? Acima de 10 se fala o número de avos. Professor, e quando for 100 embaixo, é 1 100 avos? Tá correto.
mas a gente costuma falar 1/100, tá bom? Vamos lá. Voltando à questão inicial, no para começar, nós fizemos lá, lembra? Só que nós achamos o mínimo múltiplo comum, não achamos? Aqui não era mais fácil fazer assim, ó, pega essa fração, copia ela, multiplica pelo denominador do vizinho, fazer vezes 5, vezes 5, 3 vezes 5, 15, 7 vezes 5, 35, aí você já coloca ela aqui, aí mais, pega a segunda fração e copia ela aqui, e multiplica pelo denominador do vizinho, vezes 7 vezes 7, e aí, 2 vezes 7, 14, 5 vezes 7, 35, certo? E aí você vai ter 15/35 avos mais 14/35 avos, que dá um total de 29/35 avos, certo? Portanto, o resultado da soma entre as frações estava errado daquela começar lá. Lembra que eles somaram a parte de baixo também? Atividade 1. Vocês, eu vou apertar a pausa e vocês vão fazer. Prestem atenção. Essa parte da interrogação, você não copia a interrogação. Você coloca o valor. Ó, 15 décimos mais 3 décimos menos 6 décimos. Quem é o valor que está aqui embaixo? Ó, viu, Rafael? Já entendeu. Denominador são todos iguais. Então aqui embaixo vai ficar 10. Você vai copiando e já vai trocando as informações. Quantos minutinhos? 4 minutinhos, 2 para cada um. Não, tá bom, 4 minutos. Continuando então. Então, como a gente tem denominadores todos iguais, quer dizer que o denominador sempre vai ser Opa, ali ficou 5. Percebeu que eles simplificaram, dividiram por 2. Agora vamos fazer a parte de cima. A parte de cima é só resolver essa conta. 15 mais 3. 18 tira 6. Quantos? 12. Se eu dividir a parte de baixo por 2, também tem que dividir a parte de cima por 12 dividido por 2, 6. Então essa é a resposta correta. 6/5. A parte de baixo é mais xaropinha. Vou achar o mínimo múltiplo comum. Então o que acontece? Vou multiplicar isso aqui por... Não é o mínimo múltiplo comum, vai ser um múltiplo comum. Vou multiplicar ele por quantos? Não, pelo seu vizinho. Quem é o vizinho? 3. Então eu multiplico por 3 a parte de baixo e a parte de cima. Quantos que dá 4 vezes 3? 3, 12. E 3 vezes 3? 9. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou multiplicar pelo vizinho. Quem é o vizinho? 4. Multipliquei o denominador por 4 e o numerador por 4. 2 vezes 4? Ó, tô acertando. Já estava 8 ali. Se não tivesse 8, quer dizer que eu tinha errado alguma coisa. E a parte de baixo? 3 vezes 4? 12. Fazendo a conta. 12 e 12. O que vai dar aqui embaixo? 12. Eu mantenho. Muito bom. E a parte de cima? Igor. 9 que tira 8. Hã? 9 tira 8. 0? Não. 9, se tem 9 balas, tira 8 balas. Quantas balas fica? Se tem 9 balas e tira 8 balas, quantas balas vai ficar? Hã? Não, não é nada não. Faz 9 dedos na sua mão aí. Sabe fazer 9 dedos na mão? Então faça aí pra mim ver. Não tô vendo 10 dedos. Isso. Tira 8 dedos, vai abaixando 8. Vai contando e abaixando. Quantos dedos ficou? 1. Então aqui dá 1 12avos. Certo? 1 12avos. Tranquilo? Todo mundo? Todo mundo entendeu?
Olha lá. 6 quintos foi dividido por 2 para ficar simplificado. Por que eu não dividi por 2 aqui? Porque o 1 não dá para dividir por 2. Tem que ser divisor tanto de cima quanto de baixo. Atividade 2. Uma partida de vôlei foi realizada no ginásio esportivo. Cerca de 1/10 da renda é destinada às despesas gerais do ginásio, limpeza, manutenção e funcionário. E o clube vencedor terá direito a metade desse valor. Qual a fração que representa a renda destinada ao clube perdedor? Então, primeiro, quantos que eles vão pagar para a limpeza? 1/10. Mais, quantos que eles vão gastar pagando para o vencedor? Meio. Então, eu tenho que descobrir quantos que vai pagar para esses dois. E o que restar é do perdedor. Quantos que dá? 1/10 mais meio. Posso somar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo? Não. Então, agora tem um outro truque aqui. Eu não preciso fazer um vezes o outro. Para virar 10, eu posso multiplicar o 2 por quem? 5. Por 5. Então, eu multiplico só essa por 5, tá bom? Então, vamos lá. 1/10 eu copio, mais 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Quantos que eles vão gastar com o ganhador e com as despesas? 1 mais 5, 6. 10 mais 10, é isso que soma ou não? Eu somo 10 mais 10? Não somo. O que eu faço? Baixo zero. Na divisão que é baixo zero. Eu continuo sendo ele. Então, vai gastar 6/10. Quanto que vai para o que perdeu? O resto vai para quem perdeu. Não olha as alternativas, esquece a alternativa. Eu quero saber lá. Se 6/10 eu vou gastar pagando os funcionários e o ganhador, quanto que sobrou em fração para o perdedor? Não, não é, é mais difícil ainda. O 10 embaixo. O dinheiro inteiro foi dividido em quantas partes? 2. Não. O dinheiro inteiro foi dividido em quantas partes? 3. A parte de baixo conta. 10. O dinheiro inteiro foi dividido em 10 partes. Quantas partes eu já paguei? 6. Quantos que sobrou? 4. Então, o que sobrou para o perdedor? 4/10. Professor, mas como que eu faço essa conta? Você pode fazer assim. O inteiro é 10/10. E você vai subtrair os gastos que você já teve com o ganhador e com o... Não. Fugiu. Com o ganhador e com as despesas, né? Então, menos 6/10. Quantos que vai sobrar para o perdedor? 10 mantenho. 10 que tira 6, 4. Aí você olha na alternativa e fala, maledito, não tem a resposta. Divide por 2. Quem que eu divido por 2? Só o 4 ou os 2? Os 2. 4 dividido por 2? 2. 10 dividido por 2? 5. Então o ganhador vai ganhar 4/10, que é a mesma coisa que 2/5. Resposta correta? Letra B. B de belezinha. Certo? Oi? Então. Apareceu aqui de hoje, né? Atividade 3. Francisco resolveu 2/5. Resolveu não. Reservou 2/5 de um espaço do terreno que possui para construir um galinheiro. E utilizou também 1/3 para o plantio de alface. E a área que sobrou para o cultivo de tomate. Qual é a fração que representa o terreno em que Francisco cultivará o tomate? Então, o terreno inteiro é o número 1. Menos. Quantos que ele gastou fazendo o galinheiro? Qual fração? Não, olha lá.
2 quintos, então menos 2 quintos. E aí ele ocupou outra vaga, menos 1/3 para o alface. E aí, quantos que restou? Bom, complicou um pouco aqui, presta atenção. Os denominadores, quando eu multiplico todos os denominadores, vai achar um múltiplo com 1. Esse 1, quem que tem embaixo dele que eu não estou vendo aqui? 1 dividido por 0 dá quantos? Então, dá erro, não dá para dividir por 0, é impossível dividir por 0. 1 dividido por quem que dá 1? Por 1. Então, 1 inteiro. Agora eu vou multiplicar todos os denominadores. 1 vezes 5, 5 vezes 3, 15. Então os denominadores vão ter 15, tá bom? Agora preste atenção. Quem eu multiplico por 1 para dar 15? 15. Multiplico de baixo e de cima. Vai ficar 15 quinzeavos. Quer dizer que o terreno foi dividido em 15 partes e ele inteiro tem 15 partes. Agora, quem eu multiplico o 5? Por quem que eu multiplico o 5 para que ele dê 15? 3. Por 3. E eu multiplico de cima também por 3. Então o galinheiro vai ter lá 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. O galinheiro vai ter 6 quinzeavos, que é a mesma coisa que 2 quintos. Quem eu multiplico 3? Eu multiplico 3 por quem para dar 15? 5. Também multiplico de cima por 5. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer essa conta primeiro. Denominador vai ficar 15. 15 menos 6? Não. 9. Então, depois que ele construiu o galinheiro, sobrou 9 quinzeavos ainda do terreno. Aí ele foi lá e construiu o quê? O alface, que é 5 quinzeavos. A hora que eu tirar esse daqui, eu vou descobrir quantos que sobrou. Como que fica? O denominador é 15 e 15. O que fica aqui do outro lado? 15. Ele mantém. E agora, 9 que tira 5? 4. Quanto que sobrou de espaço para o tomate? 4 quinzeavos. Dá para simplificar? Podemos tentar. O 4 dá para dividir por 2. O 15 dá para dividir por 2? Não. O 4 dá para dividir por 4? Não. Tem que dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7. Então já não deu por 2. E o próximo número primo é 3. O 15 dá para dividir por 3. Mas o 4? Não. Ah, por 5. Não, daí parou, porque 5 é maior que 4. Então não dá para simplificar mais. Resposta então, 4 quinzeavos. Olha lá. Eu vou mostrar do jeito que eles fizeram. Eles fizeram de outra maneira. Primeiro eles descobriram qual o espaço ia ocupar o galinheiro e o alfaçar. Nem sei, não é assim que fala, né? A plantação de alface. Então lá, plantio de alface. Você vai somar 2 quintos mais 1/3. Aí se multiplica pelo vizinho. Lembra que nós fizemos isso? 5 vezes 3 dá 15. 2 vezes 3 dá 6. Então, o galinheiro ocupa 6 quinzeavos. O alface, o plantio de alface, vai ficar 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. Quando você soma, o total do galinheiro com o alface é de 11 quinzeavos. Aí você vai pegar o terreno inteiro, que é 15 quinzeavos. De 15 partes divididas, o terreno inteiro tem 15. Tira o que foi ocupado e a resposta vai ser 4 quinzeavos. Duas maneiras diferentes de fazer, né, Igor? Só que a resposta é a mesma. Aplicando. Agora vem um aqui que é interessante. Em dupla, só que só de vocês formar dupla já acabou a aula. Então vamos prestar atenção aqui. Certo? Copiem o quadro em uma folha e determinem as frações que faltam nele. No final, compartilhem qual a estratégia utilizaram para resolver o problema. O tempo está muito curto, então eu vou fazer junto com alguém aqui. Vamos escolher um aluno. Hoje é dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diego, pensa comigo aqui, Diego. 1/4 mais quem é igual a meio. Isso é um pouco diferente, Diego. Pensa comigo. Você pegou a resposta, aqui era 4. E aqui tem que ser quantos? 4.
4, porque tem frações equivalentes. 4. Nossa, mas se for dar 1, 4, a resposta vai ser 4. Depois você tem que dividir por quantos para dar meio? 2. Dividido por 2. Então o resultado de cima você tem que dividir por 2. Quer dizer que daí o 1 mais 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Perfeito, é isso mesmo. Matou a charada. Aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Achou? Qual é a fração daqui, então? 1 quarto. Escolhe alguém, Diego. Antônio. Deixa eu ver aqui, Antônio. O seu vai ser esse daqui, Antônio. Quem mais 2 quartos vai ser igual a 5 quartos. Quem que tem que estar aqui embaixo, Antônio? 4. Quem mais 2 dá 5? Quem mais 2 dá 5? 2? Quantos? 3. Achou. Então aqui a resposta disso aqui é 3 quartos. Vamos fazer o teste? 4, 4, mantém o 4. 3 mais 2, 5. Aí, parabéns, Antônio. Escolhe alguém, Antônio. Quem? Cauã. Ó, Cauã. Cauã, antes de o Cauã fazer, ó. Essa parte aqui, será que deu certo mesmo? 1 quarto mais 3 quartos é igual a 1. Será que está certo? Vamos ver? Quem que fica embaixo? 4, né? Ficou 4 embaixo. 1 mais 3. Não, eu que estou no geral esse aqui. 1 mais 3. 4. Opa, 4 quartos. É o inteiro. Como que eu provo que 4 quartos é um inteiro? 4 dividido por 4? 1 inteiro. Certo? Então vamos lá. Cauã, você é o próximo agora. Deixa eu ver qual que você vai fazer, Cauã. Essa aqui, Cauã. 1 quarto. Estou fazendo aqui, ó. Mais 2 quartos é igual a quantos, Cauã? A parte de baixo fica 4. A parte de cima 3. Parabéns, Cauã. E a resposta é 3 quartos. Cauã, escolhe um coleguinha. Igor. O seu é esse agora, Igor. Igor, vou montar a conta aqui. Meio, Igor. Mais 5 quartos, Igor. Como que fica a parte de baixo aqui? Fica 4? 4. E depois? A parte de cima? 6. Errou. Por que você errou? Porque, ó, denominadores diferentes. Então você tem que transformar esse daqui primeiro num denominador igual a esse. Então multiplica o de baixo por 2 e o de cima por 2. Aí fica 2, 2 vezes 2, 4. Meio e 2 quartos é a mesma coisa. Mais 5 quartos. E agora, Igor, quem que fica embaixo? Eu tenho 4 e 4. Quem fica embaixo? 4. E a parte de cima fica quantos? 2 mais 5. Quantos? 7. Então a resposta é 7 quartos. Vamos ver se está certo? 1 quarto, 3 quartos, 3 quartos e 7 quartos. 1 quarto, 3 quartos, 3 quartos e 7 quartos. Terminamos, certo? O que nós aprendemos na aula de hoje? Olha quanta coisa, meu Deus. Retomamos, que é uma revisão, né? Retomada. Retomamos que, vocês não guardam o material, eu que saio, tá bom? Retomamos que na adição e na subtração de frações com denominadores iguais, realizamos a operação com numeradores e conservamos os denominadores, ou seja, mantém a parte de baixo igual e só faz as contas na parte de cima. Retomamos que na adição e na subtração de frações com denominadores diferentes, devemos determinar frações equivalentes com denominadores iguais
antes de efetuar a soma ou a diferença entre elas. Diferença é conta de menos, né? E realizamos o cálculo e resolvemos problemas envolvendo adição e subtração de frações. Não se esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo, tá bom? Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.